Já temos aí 27. Pessoal, podemos iniciar já. Show. Quer comentar aí do sorteio primeiro, Glória? Quero. Pessoal, a gente está iniciando uma nova série essa semana, então o Carlos vai falar um pouquinho melhor sobre. Só vou adiantar para vocês, não costumo fazer isso, mas vou adiantar um pouquinho sobre o que a gente vai sortear hoje. Vão ter 2 brindes surpresa que a gente postou nas redes sociais ontem, mas quando a gente enviou o convite oficial para vocês, vocês não sabiam desses brindes. Então a gente vai sortear uma caneca da Drop, que é o que nós sempre sorteamos, um kit chimarrão, que é cuia e bomba, que a gente vai sortear de brinde extra, tá? É uma Ecodot, uma Ecocop, na verdade, desculpa. E nós vamos sortear o ingresso do Mindset 2025. Então, são 3 dias de evento, é lá em São Paulo, é um dos maiores eventos do Brasil, né? Mas tem algumas regrinhas pra gente fazer esse sorteio, tá? Quando a gente fazer o sorteio e aparecer o nome do ganhador, eu vou entrar em contato com a pessoa. Só que assim, pra gente mandar esse ingresso pra você, você tem que comprovar que você vai pra São Paulo nesses dias, entende? Então a gente tem que ter aí algum tipo de comprovação, seja uma hospedagem ou a passagem em si, só pra gente ter certeza que você realmente vai no evento e a gente envia o ingresso, tá bom? Pessoal aí, se vocês quiserem iniciar, agora eu já vou ficar calada e volto no final. Show. Obrigado, Glória. Então, vou iniciar aqui, como a Glória comentou, uma série nova de segurança de aplicações. Então, já passando aqui, me apresentando, sou o Carlos, trabalho aqui no Red Team da Dropout e acabo sendo metido um pouco em todas as áreas aqui, estou sempre mudando, fazendo alguma coisa a mais. E hoje está aqui comigo o Marcos Cássio, gerente de segurança de aplicações aí na Power School. Se quiser se apresentar aí, Marcos. Eu acho que essa é. Bom, primeiro, bom dia a todo mundo. Acho que essa é a apresentação mesmo. Eu sou o Marcos, sou aí do Rio Grande do Sul. Estou hoje aqui nos Estados Unidos trabalhando para a Power School. E sou agente de segurança de aplicação e fui convidado pela April para introduzir o assunto de segurança de aplicações, começar essa série, né, de webinars aí que vão vir nas próximas semanas. Então, sejam todos e todas bem-vindos. Posso falar que já vi alguns treinamentos ministrados pelo Marcos também. Eu tenho certeza aqui que o conteúdo que ele vai nos passar hoje vai ser importante para todo mundo. Então aqui só uma revisão geral de todos os webinars aqui que a Drop está fazendo. Então a gente já finalizou a série sobre ransomware ali, então onde a gente apresentou diversas ferramentas, processos, metodologias para prevenir os ataques de ransomware. E hoje então a gente vai começar aqui essa parte de segurança de aplicações. Então a gente vai falar de código, de desenvolvimento seguro, e todas essas questões relacionadas direto ali com o nosso processo ali de segurança de aplicações. Então aqui a gente está no primeiro episódio dessa série, então fortalecendo a camada de aplicação contra ameaças atuais. E aqui a caneca da Drop, né? Então que está no sorteio, Mauer's Exploits, vocês não têm poder aqui e eu posso tomar meu cafezinho com tranquilidade, seguindo o lema da Drop aí. Aqui os nossos escritórios, então a gente tem o nosso QG ali em Canoas, também temos presença em São Paulo, Vila Velha e Brasília. E então, começando aqui com a programação de hoje, então a gente vai falar um pouco do porquê se preocupar com a segurança de aplicações, o que é segurança de aplicação de fato, metodologias de mercado, por onde que a gente começa a proteger as nossas aplicações, para onde a gente está indo, né, qual é o futuro da segurança de aplicações,
No final a gente abre ali um pouco então para perguntas e respostas e para o sorteio, então qualquer dúvida podem mandar no chat ou ali no Q&A ali, que a gente vai estar aí para responder todas. Então, aqui já começando, né, do porquê se preocupar com segurança de aplicações, eu vou fazer essa introdução aqui, depois já passo para o Marcos a palavra. Então, a gente vê aí diversas notícias, né, que acontecem, de vulnerabilidades que são exploradas, de ataques que ocorrem, principalmente por causa das aplicações, até o mais recente, né, não tem como a gente não comentar, da questão da CIEM, né, do incidente que ocorreu, que até o que se sabe até o momento, é que um desenvolvedor back-end júnior, ele tinha lá o acesso de alguma chave que ele vendeu ali para os golpistas e acabou gerando um incidente de R$ 1 bilhão, né? Até o que se sabe até o momento, a gente não tem muitas informações sobre todo o ocorrido, mas é um caso clássico também ali do próprio controle de acesso no desenvolvimento seguro, né? Então, por que um desenvolvedor júnior tinha todo esse acesso de movimentar toda essa quantia, né? Então, isso já nos diz um pouco sobre o porquê que a gente precisa se preocupar com segurança de aplicações. E aqui até tem um dado da própria Verizon ali que aumentou, né, em 34% ali a questão de vulnerabilidades exploradas no ano passado, né, em 2024. E aqui eu já passo então para o Marcos, para comentar aí. Então, continuando aí vamos dizer assim, na justificativa, né, de por que a gente precisa se preocupar com segurança da informação. Então, obrigado, Carlos, por começar a introduzir para nós o assunto. Eu acho que antes até de eu dar continuidade, é legal só situar também que a ideia desse nosso primeiro webinar aqui não é ser um webinar assim extremamente técnico e profundo, em que a gente vai abrir algum tipo de ataque, vai fazer alguma demonstração, mas é mais para preparar o terreno aí para essa série que vem, né? Como o Carlos mostrou ali, nas próximas semanas de segurança de aplicação. Tá? E voltando então, por que a gente precisa se preocupar com segurança de aplicação? Além da quantidade de ataques, né, que continuam acontecendo e provavelmente não vão parar de acontecer, outro dado que nos chama atenção, e aí eu acredito que pode ser utilizado para justificar por que segurança da informação ou cybersecurity é importante no geral, né? Que é o custo de um incidente, o custo de um data breach, né? Só lembrando que um data breach não é um simples incidente de segurança, obviamente, mas é um incidente em que, além do ocorrido, resulta em um vazamento de dados, resulta em uma grande exposição de dados de quem quer que seja o alvo, né? E esse custo está aí, como está na tela, em cerca de ou quase 5 milhões de dólares, né? Segundo os estudos que a IBM faz um estudo ano a ano para estimar e entender esse custo, que vem subindo a cada ano. Desde a primeira vez que eu olhei para esse custo, estava em 3 milhões e meio, 3 milhões e 6, e nós já estamos na casa dos quase 5 milhões. E esse custo, pessoal, ele inclui não só o custo do data breach em si, com regulamentação, autoridades, mas todo um custo operacional interno da empresa que precisa logo em seguida ao data breach corrigir uma série de falhas, responder uma série de clientes, aqui inclui inclusive perda de receita, né? Então quando ocorre um data breach, a empresa pode perder clientes significativos, e isso, por si só, poderia ser aí a justificativa, né? Mas se a gente sair um pouco do custo, né, e olhar para um viés mais prático, tem dois dados aqui que a gente quis trazer para ilustrar também a importância desse tema, que o primeiro é o que empresas que tiveram um incidente de segurança relacionado com a segurança de aplicação relatam como impacto, né? Relatam como efeito desse incidente. E se você olhar ali, quase 50% das empresas relatam ter sua receita afetada, ou seja, relatam ter perdido dinheiro diretamente por um incidente relacionado à segurança de aplicação. Aqui já não é mais um incidente geral de segurança, mas relacionado à segurança de aplicação, né? E aí, outros
outros itens aqui que vão desde atrasar a publicação de uma inovação, disrupção nas operações, perda de market share e todos aqueles itens que a gente sabe que acontecem ou que resultam, né, são resultado de um incidente como esse. E aí aqui do outro lado, na direita, para trazer uma ideia de superfície de ataque, né? Ou seja, por que segurança de aplicação ou por que aplicações web, e aqui nesse caso APIs, são alvo de tantos ataques? E a resposta para isso é porque o uso, né, hoje em dia tudo praticamente é web, tudo praticamente se tornou API, e se você for olhar o número de APIs, por exemplo, só focado em APIs que uma empresa desenvolve, segundo um estudo aqui feito pela Salt Security, que é uma empresa de segurança API, mais de 50% das empresas hoje desenvolvem entre 100 e 1.000 ou mais APIs, certo? Então, assim, 34%, se a gente focar só nessa fatia aqui, 34% tem entre 100 e 500 APIs, o que por si só já é uma superfície de ataque gigantesca, se você pensar como um atacante, né? O Carlos aqui, que é um pentester, ele olha para esse número e ele já pensa, poxa, quanta coisa eu não tenho para testar, né? Se eu sou exposto a esse ambiente, eu tenho pelo menos 100 APIs para identificar uma falha, para identificar uma possível exploração. E do lado da empresa é esse número de APIs que se precisa proteger, vamos dizer assim, né? Até se a gente Então, expandir um pouco a quantidade de métodos de API que a gente tem aqui, né, só nessa quantidade, por exemplo, 100 APIs, imagina quantos métodos que a gente não tem para utilizar em cada uma delas, só isso já... exatamente, né? Só para cada API, você pode ter mais de um endpoint, inclusive mais de um método. Então, essa superfície aqui, ela arrisco a dizer que ela é praticamente infinita, né? Quanto mais e a questão é um mal necessário, não é um mal, né? Mas é uma situação necessária porque hoje tudo é API, as empresas precisam desenvolver APIs, precisam automatizar, precisam transformar suas aplicações com o uso de APIs e os atacantes acabam se utilizando disso, né? Então, esses dados aqui rápidos que a gente trouxe tentam explicar por que que a gente precisa se preocupar e por que que a gente está aqui, né, tendo um webinar sobre segurança de aplicação. Mas o que que é segurança de aplicação? Tá? De uma forma bastante, vamos colocar assim, simplista e talvez até acadêmica, né? Talvez estaria a definição aí da academia sobre o que é segurança de aplicação. A segurança de aplicação, ela é o processo de implementação de práticas, ferramentas, tecnologias, processos e pessoas de segurança no ciclo de vida do desenvolvimento, e eu ainda colocaria aqui de software, né? Porque geralmente a gente está falando de aplicação, então a gente está falando de software. Em outras palavras, pessoal, praticamente ou basicamente toda e qualquer ação que a sua empresa ou você tome, seja através de um processo, seja através de uma ferramenta, seja através de colocar um novo profissional nesse processo, que vise proteger as aplicações, pode ser considerado parte dessa segurança de aplicação, certo? E aí, quais são geralmente os objetivos de um processo de segurança de aplicação? Ou quais são os objetivos, né, que a gente tenta alcançar quando a gente pensa em segurança de aplicação? O principal, que é se alinhar com o negócio, né? Então garantir que as aplicações e sistemas desenvolvidos pela empresa estejam em nível de risco adequado, tá? Isso é importante dizer, porque assim, nós não podemos fazer segurança a todo custo, ou seja, colocar um monte de ferramenta, um monte de solução, ou investir muito dinheiro em algo que daqui a pouco não está adequado ao negócio daquela empresa. Ou criar uma aplicação que implemente todos os controles de segurança possíveis e impeça que o usuário tenha uma experiência adequada e consiga utilizar aquela aplicação. Então, o objetivo aqui é proteger a aplicação ao nível de risco adequado para o negócio, tá? E aí, a gente pode desdobrar isso em vários outros. Aqui eu coloquei outros dois que geralmente também são vistos, a gente utiliza
eu utilizo esses outros dois também como objetivos pensando no meu programa de segurança de aplicação, que é habilitar o desenvolvimento de sistemas resistentes a ameaças, né? Então, hoje, meu principal objetivo está em como criar aplicações, criar sistemas desde o início, desde a concepção, desde quando você começa a definir aquilo que vai ser desenvolvido, para que ele já seja resistente às ameaças de segurança. E a gente pode citar aqui como design seguro, a gente pode citar aqui como prevenção, shift left e outros termos, né? Outros jargões aí de mercado, mas o fato é que tudo que a gente construa seja, desde o início, já pensado para ser resistente às ameaças de segurança, ter o mínimo possível de vulnerabilidades e por aí vai. E aí, obviamente, como esse é um objetivo bastante ambicioso, né, não é algo que se consegue atingir sempre e com uma frequência até consideravelmente baixa, vamos dizer assim, a gente precisa identificar e corrigir as vulnerabilidades no meio do caminho, né? Seja durante o desenvolvimento, seja depois que a aplicação está desenvolvida e em produção, monitorar, corrigir e proteger, certo? Inclusive aqui o termo segurança em camadas, né, ou segurança em profundidade, também se aplica no ciclo de desenvolvimento, e é por isso que a gente tenta aplicar a segurança em todas as etapas do ciclo de desenvolvimento, para que se uma dessas etapas, se uma das camadas falhe ou não identifique uma vulnerabilidade, a próxima tende a identificar e assim sucessivamente, certo? Para que a gente consiga chegar em produção com o menor número de possíveis problemas. Tá? Até um outro termo que o pessoal usa é a própria resiliência cibernética, né? Então, Resiliência cibernética é outra. É isso, né? É esse objetivo que a gente busca com praticamente tudo que a gente faz em segurança da informação. Agora, o que não é segurança de aplicação, tá, pessoal? Vocês vão ver muito isso, assim, principalmente hoje na era em que a gente está de tentar colocar termos em, em conceitos que não são tão corretos ou tentar se apropriar de conceitos que não necessariamente, ou encurtar conhecimento, enfim. O primeiro deles é compliance com normativos, né, pessoal? Não nos deixamos enganar que, pelo simples fato de estarmos em conformidade com normas como ISO, normas como PCI, SOC 2, e aí você pode nomear LGPD e outros, você não necessariamente está garantindo que suas aplicações estão seguras. Obviamente, alguns dos controles que são requeridos por essas normas vão lhe levar nesse caminho, mas eles devem ser vistos como um início da jornada, né? Definição dos controles e um arcabouço para que você atinja os seus objetivos, tá? Mas eles por si só, eu lembro sempre de enfim, algumas situações que a gente já viu, mas assim, um exemplo clássico aqui é ter um scan de vulnerabilidade, que até já está aqui embaixo, mas ter um scan automatizado de vulnerabilidades, um scan de análise estática de código, por exemplo, não lhe garante absolutamente nada em termos de segurança, né? O que importa é o que você faz com o resultado daquele scan. Então, muitas normas vão exigir que você, por exemplo, tenha um scan de vulnerabilidades rodando contra o seu código, certo? Mas o mais importante é que você rode aquele scan e você lide com o resultado, você corrija aquilo que foi identificado e melhore a ponta do seu processo para garantir que você não desenvolva ou não inclua novas vulnerabilidades como aquela, tá? Depois, DevSecOps, né, pessoal, que é uma confusão bastante comum de pensar que DevSecOps é sinônimo de segurança de aplicação. E não é, tá, pessoal? DevSecOps vamos colocar assim, também um conjunto de práticas que está muito alinhado com segurança de aplicação. Praticamente, ou uma grande parte de segurança de aplicação é automatizada, é melhorada através de DevSecOps, mas existem alguns itens de segurança de aplicação, como definição de métricas, definição de estratégia, treinamento de desenvolvedor, que não necessariamente é visto como parte de DevSecOps. Tá? Então,
Também não se deixe, principalmente quando conversando com, seja vendors ou conversando com especialistas em DevSecOps, se você fizer DevSecOps, você estará fazendo segurança de aplicação, em partes, mas não completamente, né? E aí depois, scan automatizado de vulnerabilidade, como eu já comentei, ter um controle ou ter um scan de vulnerabilidades não significa que você está garantindo a segurança das suas aplicações, certo? O importante, de novo, é que com o resultado você tome alguma ação, você corrija, você gerencia aquele risco com o uso do scan, e assim como qualquer outra ferramenta, tá? Isso não se aplica só à segurança de aplicação, em qualquer área da segurança, né? Só ter uma ferramenta rodando, identificando problemas, não necessariamente resolve os problemas, né? E gestão de vulnerabilidades, tá, pessoal? Assim, da mesma forma que o scan sozinho não garante a sua segurança de aplicação, gestão de vulnerabilidades é uma parte da segurança de aplicação também, tá? Então, gestão de vulnerabilidades por si só requer outros mecanismos para que a gente consiga garantir a segurança da aplicação. Então, como está dito aqui, tudo isso é parte do todo. Tudo isso é parte do todo. Ficou meio redundante essa minha frase, mas tudo bem. É só para ilustrar que essas são algumas confusões comuns que você vai ver ao se inteirar do tema de segurança de aplicação, e hoje a gente vai ver aqui um pouquinho sobre como isso pode ser maior e como como segurança de aplicação, como é esse processo de implementação de práticas, tá bom? Eu diria até que no mercado de segurança mesmo ocorre muito dessas confusões, né? Então, antigamente tinha também o pessoal que vendia um pentest como se fosse uma análise de vulnerabilidade, como se fosse um pentest, na verdade, né? Então, rodava um scan automatizado ali e falava, a gente rodou um pentest aqui, tua aplicação está segura. Então, definitivamente não é isso, né? Exatamente. Esse é um exemplo bastante clássico e que ainda acontece, né? Ainda Sim. vai ao encontro do conformidade ali, né? Você roda um pentest, então temos segurança. Não, na verdade, você tem uma etapa, né? Um passo ali E aí, antes da gente falar sobre como começar a implementar ou quais metodologias e como se implementa a segurança de aplicação em um ambiente ou na sua empresa hoje, a gente precisa. Eu pensei ser importante trazer aqui, tá, mas o que é uma aplicação segura, né? Quais são os pilares de uma aplicação segura? O que nós vamos estar tentando colocar dentro da aplicação ou desenvolver na aplicação? A aplicação precisa ter minimamente para que ela seja resistente. Lembra que a gente falou, um dos nossos objetivos é garantir que as nossas aplicações sejam resistentes às ameaças. E aí, essa é uma visão bastante pessoal, tá, do que são os pilares de uma aplicação segura, é o que eu pratico no meu dia a dia, e temos tido um razoável sucesso com isso, que são esses 6 pilares aqui, certo? Claro que cada um deles vai se desdobrar em menores, em itens ou subitens, mas de uma visão geral, eu considero esses como os 6 principais pilares aí de uma aplicação segura, certo? O primeiro é identificação e autenticação, né? Que basicamente é tudo aquilo que você faz para identificar usuários, seja um username, user ID, geração desses IDs de forma segura, prevenção de adivinhação desses IDs e por aí vai. E depois a autenticação, né, que é garantir que esse usuário é quem ele diz ser, né? Então, a utilização de mecanismos de autenticação ou fatores de autenticação para garantir que aquele usuário realmente é quem ele diz ser, e aí pode ser um ou um conjunto de fatores, como senha, como um passkey, como um código em um dispositivo, ou um one-time password, né, que vai ser um código em algum dispositivo, ou inclusive através de um SMS, né, mas aqui também inclui como a aplicação lida com a autenticação, informação de autenticação. Então, como a aplicação garante que, se você utiliza senha, essas senhas são fortes o suficiente,
Se você utiliza um duplo fator de autenticação, que o algoritmo do duplo fator de autenticação ele é seguro, ele não é adivinhável, né? Alguém não vai lá e fazer um brute force no código de 6 dígitos ou no passkey do usuário para tentar bypassar. Que você está armazenando essa informação de forma segura, seja através de Nest, você usa a senha, você vai armazenar isso com hash. Então, tudo isso entra nesse item aqui, nesse pilar de identificação e autenticação. E aí o segundo, que inclusive é onde o maior número de ameaças, e como o próprio Carlos trouxe antes aqui, esse incidente ocorrido há poucos dias, semanas aí no Brasil, está relacionado a esse pilar que é a autorização, né? Hoje, muitos dos outros pilares aqui já se tem uma tecnologia, já se tem um framework, já se tem uma forma de identificar, mas a autorização ainda é o calcanhar de Aquiles da maioria das aplicações, principalmente aplicações mais complexas, né? Então, a autorização é o quê? A autorização é basicamente garantir que aquele usuário que a gente validou, que é quem diz ser, tenha acesso somente àquilo a que ele é autorizado, e aí vem a palavra autorização. Então, que ele não consiga acessar nada mais do que as permissões a que lhes foram dadas, né? E aí a gente entra depois no controle dessas permissões também, porque muitas vezes a gente acaba dando ou mais permissões do que os usuários precisam. Então, aqui também entraria os conceitos de least privilege, né, que é privilégio mínimo, ou need to know, que é garantir que o usuário tenha somente as permissões que eles precisam, mas, assim, métodos de autorização, né, seja autorização baseada em role, né, ou RBAC, autorização baseada em objeto, autorização baseada em relação, né, quem é o dono daquele objeto, quem criou o objeto e assim por diante, tá? Aí depois a gente tem criptografia, que é criptografia basicamente criptografia em trânsito e criptografia em descanso. Então, garantir que toda vez que a sua aplicação transmite informações entre componentes ou para outras aplicações, essa transmissão seja feita sobre canais seguros e com utilização de criptografia segura, né? E criptografia em descanso, que é garantir que os dados da sua aplicação, quando em base de dados, em arquivo, em sistema de arquivo, sejam criptografados e protejam contra o acesso indevido. E aí a gente pode estar falando de criptografia a nível de objeto, o arquivo é encriptografado, aquele campo na base de dados é criptografado, aquela informação em si é criptografada. A gente pode estar falando de criptografia a nível de base de dados, criptografia a nível de sistema de arquivos, e às vezes criptografia, inclusive, a nível de hypervisor, né? Se você tem um sistema de virtualização, que ele vai garantir a criptografia dos arquivos daquela máquina virtual em si. Então, basicamente, a máquina inteira é criptografada em descanso, né? Então, essa garantia aí de criptografia em trânsito e em descanso. Depois, processamento de dados, que também, por muito tempo, foi a principal, se você olhar lá para o ASP Top 10, foi a principal causa dos riscos do ASP Top 10 por muito tempo, exceto na última versão do ASP Top 10, que a autorização passou a ser o principal, mas a forma como a aplicação lida com a entrada de dados e a forma como a aplicação expõe os dados para o usuário, ou expõe os dados para outra parte, né, seja outra aplicação, que a gente chama de processamento de dados, né? Então, quando ela recebe esses dados, garantir que ela está recebendo somente os dados que ela precisa receber, que ela está lidando com aqueles dados, com aquele pedaço de dado da forma. Então, se ela está para receber uma string, ela lida com uma string. Se ela está para receber uma data, ela vai somente aceitar uma data. Se ela está para receber qualquer coisa que faça parte de uma query SQL, né, que ela não vai inserir aquilo de forma usando uma concatenação simples, por exemplo, ela vai utilizar mecanismos seguros para fazer isso, e assim por diante. E da mesma forma, quando expor os dados para o usuário, que ela vai fazer uma validação desse output, né, vai garantir que ela não está mandando para o browser um código JavaScript, por exemplo, que pode resultar na execução do código, pode resultar aí num problema para o usuário, né? E aí depois,
não menos importante, registro e monitoramento de, né, logs, ou seja, garantir e criar uma aplicação que registre todas as ações necessárias aí dos usuários para que caso aconteça algum incidente ou para que você consiga monitorar a sua aplicação, você tenha os registros, tenha os logs a nível adequado, né? Nem mais, nem menos. Esse nível de log vai ser determinado pelo nível de risco da aplicação, tá? E aqui, a gente não pode deixar de comentar também, falar sobre o uso de componentes e frameworks seguros. Hoje, se eu não estou enganado, mais de 95%, ou seja, cerca de 95% do código de aplicações modernas, esses frameworks modernos, Single Page App, microserviços e tudo mais, é código de terceiro, é biblioteca que o desenvolvedor incluiu lá através de uma biblioteca de terceiro, certo? Dado isso, a gente precisa garantir que esses componentes são seguros, são validados e estão vindo de fato do mantenedor, né? Estão vindo de fato. A gente tem inúmeros casos em que se descobriram componentes e pacotes de código falsificados ou pacotes de código maliciosos que têm o único intuito de se inserir na aplicação e a partir daí executar o seu próprio código e criar um backdoor ou criar ou executar um código na máquina do usuário, tá? Então, assim, na minha visão, esses são os pilares e é isso que a gente vai tentar, com o processo de segurança de aplicação, garantir que no fim do dia a aplicação tenha esses itens aqui, pelo menos, né, pessoal? Obviamente, existem outros itens que podem ser adicionados aqui, mas, de uma forma geral, esse é o conceito aí de uma aplicação resistente a ameaças de segurança, tá? Até um caso recente ali da questão do uso de componentes, né? Foi o do Polyfill recentemente, que atacantes eles tentaram injetar basicamente código JavaScript ali no pacote do Polyfill, né? Sim. E aí, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente faz busca esse objetivo de implementar a segurança no ciclo de desenvolvimento? Bom, a gente precisa a gente precisa falar sobre o ciclo de desenvolvimento seguro, né? A gente está falando em inserir segurança dentro do ciclo de desenvolvimento. A gente vai falar sobre o ciclo de desenvolvimento seguro, que nada mais é do que adaptar ou inserir segurança no ciclo de desenvolvimento existente, tá, pessoal? E aí a gente tem algumas metodologias de mercado, tá? As três principais, a gente vai olhar aqui bastante rápido, quais são as três principais. A mais conhecida, eu imagino hoje, seja a da WASP, a WASP-SAMM, que na realidade é não só uma metodologia de desenvolvimento seguro, mas também um modelo de maturidade, né, que vai lhe trazer aí, são 5 funções de negócio, que como eles chamam, e para cada função de negócio eles têm práticas de segurança, tá? Então é um modelo bastante abrangente, mas é um modelo que você não necessariamente, ou como outros modelos também, você não precisa adotar todas as práticas. Eles, inclusive, no modelo, eles recomendam que você faça um entendimento, a gente vai falar sobre isso em seguida, da sua situação atual para definir quais são as práticas que cabem à sua realidade, quais são as práticas que cabem no seu ciclo de desenvolvimento. Tá? Então, esse é um deles. O próximo, a gente pode passar aqui para o próximo, que é o Build Secured in Maturity Model. E como vocês podem ver, todos eles são são baseados quase que nos mesmos pilares. Então, lá o ASP-SAMM é governance, aqui também tem governança, inteligência, que eles chamam, ciclo de desenvolvimento, touch points ali com o ciclo de desenvolvimento e deploy da aplicação. Para cada uma dessas, eles também chamam elas de funções de negócio, a gente tem práticas de segurança, né? A diferença desse modelo para o ASP-SAMM é que esse modelo ele foi e é mantido, construído por, se não me engano, as 150 maiores empresas de software, exceto as FANGs aí no mundo, que uma vez por ano elas se autoavaliam com a ajuda de uma empresa chamada Synopsys e elas se comparam, tá, pessoal? Então, esse modelo ele é criado, vamos colocar assim de trás para frente, com base no que as empresas fazem, elas divulgam entre elas essas práticas, as práticas
mais comuns é nível 1, depois nível 2, nível 3, e eles usam isso como modelo de maturidade e fazem um benchmark entre si. Então, se você quer utilizar esse modelo, a vantagem desse modelo é que você tem um back-end ou um grande número de empresas suportando a definição dessas práticas. Mas, o que você pode ver que é em qualquer comum, em todos esses modelos, todos eles se preocupam com o processo de desenvolvimento. Pode voltar um slide ali para mim, Carlos, por favor? Mostra para você, que eu acho que esse aqui é até mais abrangente. Se você olhar aqui, esses modelos, eles se preocupam em abranger o processo de desenvolvimento como um todo, né? Desde a definição dos nossos objetivos, do treinamento, da definição de como tudo vai acontecer, aí entrando né, no design do software, então, garantindo que a gente está olhando para o software antes mesmo de qualquer linha de código seja criada, qualquer trecho seja codificado por desenvolvedores, nada, né? Só olhar para o que a gente está desenvolvendo e quais são os requisitos e problemas que a gente pode enfrentar. E depois ali implementação, verificação e operação. Então, se a gente fosse olhar isso como um ciclo, de fato, aqui está como um processo, né? De fim a fim, mas se a gente for olhar como um ciclo, esse ciclo ele é um ciclo infinito, né? Que ele não se encerra. E aí a terceira, não menos importante, aqui nos Estados Unidos, pelo menos ela é muito utilizada, principalmente porque o governo exige que qualquer empresa que trabalhe com o governo, com agências específicas do governo, precisa adotar as práticas do NIST, então o próprio Secure Development Framework do NIST. Né? Ele é um framework como basicamente tudo que o NIST faz, é um framework bastante direto ao ponto, mais prático, mais sucinto que os outros, e ele é composto também, de um ciclo completo, né? Desde como tu prepara o seu processo de segurança de aplicação, como você começa a desenvolver código, você identifica e responde a vulnerabilidades, eles gostam muito desse termo de resposta, né? Se eu olhar lá o SDF do NIST também, vai ter muito lá identificação, resposta. E, por fim, produzir software seguro, que é nada mais do que garantia da publicação em produção e monitorar ele em produção para garantir que os ataques estejam sendo protegidos, identificados, e por aí vai, eles inclusive fazem com os outros frameworks deles, tá? Então, eu só quis trazer esses 3 frameworks aqui para colocar que existem várias formas de fazer segurança de aplicação, existem vários modelos de ciclo de desenvolvimento seguro, né? O mais importante de tudo é como você vai utilizar esses modelos, eles se conversam entre si, então, inclusive, existem mapeamentos entre eles que você pode encontrar na internet, mas o mais importante é como você utiliza esses frameworks, tá? Então, vamos falar aqui como que a gente começa, né? A gente falou do porquê que é importante segurança de aplicação, o que é, quais são os pilares de uma aplicação segura. Lembrando, de novo, hoje essa nossa conversa é uma conversa mais alto nível, não tão técnica, tá? Os próximos webinars vão ser mais técnicos, aí o Carlos vai se encarregar de garantir isso para vocês, né, Carlos? Sim. Já botei o Carlos no compromisso. Mas como é que a gente começa, então? Como é que a gente começa a falar de segurança de aplicação? Bom, eu sei que muitos desses itens aqui vão ser, principalmente para quem é mais técnico, são itens que a gente geralmente quer passar batido ou quer deixar para que os líderes, o CISO, pensem nesse tipo de coisa, mas é extremamente importante, pessoal, que indiferente de onde a gente está ali, se nós somos mais técnicos, menos técnicos, mais gerenciais, menos gerenciais, que a gente tenha esse entendimento para que a gente não desperdice o nosso tempo naquilo que a gente está fazendo, tá? Então, quais são os primeiros passos aqui? Primeiro delas é entender quais são os seus requisitos de negócio e as regulamentações. Por quê? Porque dependendo dos seus requisitos de negócio e regulamentações, eles já vão lhe dar um norte de quais são os controles aonde você precisa iniciar, né? Por quê? Porque algumas regulamentações, como eu comentei anteriormente, elas exigem teste automatizado de segurança. Então, nesses casos, muitas vezes você já vai ter que começar por esses controles, certo?
quais são os requisitos dos seus clientes, né? Você tem algum cliente que exige controle de segurança controle de segurança de aplicação? Quais são esses controles, né? Qual o seu budget? Quanto de dinheiro, recurso disponível você tem? Você tem dinheiro ou recurso disponível para adotar uma solução que daqui a pouco seja paga, contratar uma consultoria para lhe ajudar a criar esse processo, ou você vai precisar buscar soluções open source, utilizar soluções que não tenham custo direto envolvido e por aí vai. O que você tem disponível para esse problema de segurança? Quem vai ser o responsável por essas iniciativas? Isso aqui é extremamente importante, tá, pessoal? Porque para o time de desenvolvimento, a pior coisa que a gente pode fazer é chegar lá, criar um processo, colocar uma ferramenta, entregar para eles e, eu agora não tenho mais tempo, eu agora não consigo mais ser responsável por essa ferramenta, preciso fazer outras coisas, vocês lidam com a ferramenta e quando a vulnerabilidade sair do scan, vocês corrigem. Essa é a pior forma da gente interagir com o time de desenvolvimento. Então, a gente precisa ter alguém, né, que esteja responsável por garantir que esse processo esteja rodando, né? E aí, qual a maturidade do processo atual de desenvolvimento? Isso aqui também é muito importante, tá, pessoal? Porque se você for olhar para um ciclo de DevSecOps, por exemplo, é lindo, é maravilhoso. Você imagina tudo automatizado, todas as ferramentas conversando entre si, uma ferramenta provendo resultado para outra ferramenta e problemas resolvidos. O problema aí pode ser que o seu desenvolvimento sem segurança não está naquele nível ainda. Você ainda não tem um processo, você não tem uma cultura de DevOps, você não tem um pipeline automatizado, e aí pode dificultar ou inclusive impedir você de seguir em diante. Então, responde essas perguntas primeiro, e aí pega um modelo daqueles quais a gente conversou há pouco, seleciona os controles, que a gente vai olhar um pouquinho aqui, e aí, pessoal, eu não sou muito de colocar regra nas coisas, porque eu acho que cada cenário é específico, mas eu geralmente busco seguir essas duas regras aqui. A primeira deles é não reinventa a roda. Faz o básico e o básico bem feito. Muitas vezes fazer o básico bem feito é muito melhor do que tentar fazer um monte de coisa complicada e não conseguir atingir resultado nenhum. Então, faça o básico, atinja o seu resultado, meça, garanta que você está evoluindo e aí evolua gradativamente. Regra número 2, de novo, voltando para um nível de maturidade. Seus controles devem se adequar à maturidade e orçamento. De nada adianta, pessoal, eu vim aqui falar para vocês, vocês precisam ter 10 ferramentas de segurança de aplicação, que existem 20, existem 30, você pode ter quantas você quiser, mas se você não tiver maturidade para usar elas e tiver dinheiro para suportar essas ferramentas, você vai estar desperdiçando tempo e vai gerar mais frustração no seu time de segurança, na sua liderança e no seu time de desenvolvimento. E aí o seu programa de segurança de aplicações não vai ter sucesso. Até ia comentar só, Marco, a gente já vê diversos casos de empresas que até perdem negócios, às vezes, porque não recebeu um questionário lá de segurança e não tinha os controles necessários. Ou não tinha nenhum controle. E aqui tanto de segurança de aplicações especificamente, ou até de segurança no geral, né? Ou até um outro ponto que a gente fala bastante na Drop, que é fazer o básico, né? Se a gente ter pelo menos o básico bem feito ali, ter o arroz com feijão, a gente já tá na frente de muita organização do que a gente vê que sofre ataques, que às vezes com controle simples, que não teria nem custo, muitas vezes já preveniria um ataque que ocorreu ali, né? Então, dois Exatamente. pontos bem importantes. Se você olhar para os principais incidentes, principais data breaches que ocorreram nos últimos tempos e for ver a causa, você vai identificar que um controle básico falhou. Não é nada. A maioria dos principais ataques hoje não é como antigamente, um buffer overflow que resultou numa execução de código. Muitas vezes é o que aconteceu nesse caso no Brasil. Um usuário que tem mais permissão do que deveria, mais permissão do que razoavelmente deveria ter, com acesso a contas e transações indevidas, né? Então, fazer o básico, mas bem feito, eu acho que é uma regra que não deve falhar. E aí, pessoal, se você tiver disponível aí o orçamento para isso, contar com uma consultoria muitas vezes economiza um tempo valioso para vocês, certo? Trazer uma pessoa de fora, trazer um time de fora para ajudar a responder essas perguntas e lhe dar um norte, um plano pelo menos,
de como implementar a segurança de aplicação naquele seu ambiente, pode lhe economizar um tempo valiosíssimo, né? Porque é maravilhoso a gente poder aprender, poder fazer por nós mesmos, mas muitas vezes tempo é um ativo bastante escasso, né? Então, poder investir aqui em trazer alguém que lhe economize esse tempo é uma sugestão bastante válida também, tá? Feito isso, pessoal, a gente pode passar aí, eu acho que a parte que daqui a pouco, quem pensa em segurança de aplicação, vou assistir um webinar de segurança de aplicação, daqui a pouco pensa nessa parte aqui, que é assim, isso aqui é uma sugestão minha também, tá, pessoal? Uma visão pessoal, tá? Já troquei inúmeras ideias com outros profissionais que concordam com essa visão, às vezes não concordam, trocariam um outro controle, mas a minha ideia aqui é o quê? Respondeu aquelas perguntas, próximo passo é definir e implementar os primeiros controles, certo? Baseado naqueles modelos, eu coloquei aqui nas mesmas cores, ou baseei essa seleção aqui no ASP-SAM, tá? E para cada uma daquelas caixinhas eu tentei colocar um ou dois controles que eu entendo serem necessários para que a gente comece a falar de segurança de aplicação de uma forma um pouco mais robusta. E o primeiro deles é treinamento e educação, né? A gente precisa, é o que vai no longo prazo resultar em uma segurança de aplicação melhor, que é educar os nossos desenvolvedores, treinar as pessoas que estão gerando código, seja treinar ele nos processos, nas ferramentas, nas ameaças. E aí você pode criar treinamento, você pode criar um programa de Security Champions, que você vai trazer essas pessoas para perto e vai literalmente ensinar eles sobre segurança. Você pode fazer jogos de CTF, por exemplo, e as pessoas vão usar gamificação, né, para ensinar as pessoas o que é segurança e por aí vai. Mas educar, tá, pessoal? Não se prender muito num super processo de treinamento, mas assim, compartilhar a informação, comunicar com as pessoas e trazer essas pessoas para a realidade, ou levar a segurança de aplicação para a realidade dessas pessoas, né? Depois, threat modeling, né? Pelo menos um threat modeling inicial, tá, pessoal? Então, vamos desenvolver ou já temos uma aplicação desenvolvida. Muitas vezes isso tudo já acontece com aplicação em produção. Faça uma modelagem de ameaças, para que você entenda quais são os componentes daquela aplicação, qual é a arquitetura, como essa aplicação está arquitetada, tá em cloud, quais são os componentes, está usando serverless, está usando máquinas virtuais, não, está no data center, qual é o modelo, está usando microserviços, não está, é um monolítico lá que responde a todas as requisições, né? Tem o CDN, não tem, qual é o framework, linguagem, assim por diante, mapeie essa aplicação para poder entender aonde que os ataques podem acontecer e quais são os principais pontos de ameaça daquela aplicação, né? Por que que isso é importante? Porque todo o resto do seu processo poderia e deve ser alimentado por esse threat modeling, certo? Para te ajudar em priorização e economia de tempo, tá? Depois, eu honestamente falando, eu não tenho uma opinião completamente formada se eu prefiro ter um SAST automatizado, um SCA automatizado, ou uma revisão de código feita manualmente por uma pessoa especialista em revisão de código. O problema é que nem sempre você tem essa pessoa disponível e nem sempre o tempo necessário para fazer a revisão de código. Então, eu coloquei aqui uma análise de código estática e um software composition analysis, que é uma análise de dependências, né, composição de software, para que você consiga automatizar isso. O lado negativo dessa solução é a quantidade de falsos positivos que geralmente uma ferramenta dessas lhe dá. Então, o que é o SAST? O SAST é basicamente uma análise estática de código, ela vai ler o seu código-fonte e vai tentar identificar vulnerabilidades a partir daquele código-fonte, com inúmeras técnicas, né? Quanto melhor a ferramenta, mais técnicas eles empregam. E aqui eu trouxe algumas sugestões, são as que eu uso no dia a dia, e eu sei que vocês provavelmente vão ter ouvido falar ou conhecer. A primeira delas é a Veracode, que oferece várias dessas soluções. Depois SandGrab, que tem a versão open source, versão free, e tem a versão paga também. O Snyk, né, que é uma ferramenta super conhecida atualmente, que também tem uma versão open source free, tem a versão paga para análise de dependência, e acho que agora eles estão entrando no mercado de SaaS também. E todas elas
possuem automação, você consegue incluir no seu pipeline, ou você consegue rodar os scans manualmente, caso você ainda não esteja no nível de automatizar esses scans, tá? E depois, super importante também, dado o que vem acontecendo atualmente, é circuit scanning, né? Garantir que a gente não está expondo segredos e credenciais, principalmente de infraestrutura, de cloud, API keys, em código, repositório, ou arquivo de configuração, e por aí vai, tá, pessoal? Por quê? Porque há muitos dos ataques que têm acontecido têm se valido ou explorado o uso de credenciais roubadas, tá? Então, aqui na fase de implementação, eu seria ter começar com uma análise estática de código, talvez manualmente, roda uma vez, vê quais são as vulnerabilidades que a ferramenta vai identificar no seu código, senta com os desenvolvedores, mostra esse relatório, mostra, olha, isso aqui é o que a gente identificou, começa a corrigir, depois trabalha para automatizar esses scans e escaneamento de segredos aqui com Truffle-Hog ou GitGuard. Eu sou muito fã da Truffle-Hog, é uma ferramenta open source free também, e eles validam, você tem uma opção de relatar ou reportar somente credenciais validadas, tá? Aí depois, pessoal, aqui é que geralmente existem algumas divergências com pessoas com quem eu troquei alguma ideia, mas eu sou da ideia de que eu prefiro ter aqui, muita gente sugere a inclusão de um DAST aqui, né? Um teste dinâmico de aplicação de forma automatizada. Eu, particularmente, prefiro executar um teste de intrusão, principalmente quando a gente está iniciando esse processo pelo simples fato de que o pentest, ele muito provavelmente não vai identificar o mesmo número de possíveis vulnerabilidades, mas todas as vulnerabilidades que o pentest identificar são vulnerabilidades exploráveis e você deve corrigir elas. Então, você tem uma aferição de risco que, na minha opinião, é mais assertiva do que um DAST, que vai lhe trazer também alguns falsos positivos, dependendo de como o DAST for configurado, nem um resultado muito valioso. Então, o pentest, na minha opinião, aqui, seria mais valioso para você ter na sua aplicação e ter uma aferição de risco. Quais são as principais vulnerabilidades que você precisa corrigir, tá? E aí você perguntar, mas eu não consigo testar toda a aplicação. Por onde eu começo testando a minha aplicação? Bom, aí a gente volta para o Threat Modeling. O Threat Modeling vai dizer para você quais são os componentes de maior risco, quais são os seus componentes e aonde você deveria focar o seu teste de intrusão, caso você não consiga fazer um teste de intrusão abrangente, certo? E aí, por fim, para que a gente... Ok, lembra que eu falei? Isso são camadas, né? Então, assim, é possível que no meio dessas camadas algo se perca. É possível que uma vulnerabilidade não seja identificada. Afinal de contas, nenhuma dessas soluções é perfeita. Então, eu geralmente sugiro ter o que a bibliografia chamaria de shield right, né? Eu geralmente sugiro ter algum controle de proteção em produção para que você também gerencie o risco daquela aplicação em produção. E aqui eu acho que o mais comum, ou algo que está aí, já é de conhecimento mais comum, é o AF. Poderia ser um RASP aqui também, mas o AF é uma solução que vai lhe garantir um controle, um nível de controle adequado, pelo menos mínimo, contra ataques comuns, ataque web, WASP Top 10, etc. E quando bem configurado, um bom nível de proteção para a aplicação web, tá? E aí, para finalizar, dois processos de resposta, mas eu acho que a gente até só fazendo time check aí, a gente tem 5 minutos, então Isso. eu vou muito rapidamente aqui para dar tempo para o Carlos e para a Glória poder fazer o sorteio, dar uma de futurista aqui, nem são tão futuristas, são coisas que já estão acontecendo, mas para onde eu acho que a segurança de aplicação vai nos próximos meses aí e anos. O primeiro delas, a gente precisa comentar sobre inteligência artificial, né, na segurança de aplicações. E eu vejo a inteligência artificial afetando a segurança de aplicações dessas três formas aqui. Primeiro, como produto, então, novas ameaças pela utilização da AI, nós vamos ter novas ameaças, novos protocolos,
novas arquiteturas, coisas que a gente ainda nem conhece, que vão trazer aí a necessidade de novas estratégias de segurança. Depois, o uso de AI no desenvolvimento de software. Então, hoje, cada vez mais desenvolvedores têm usado assistente de desenvolvimento, revisão de código assistida por AI, automação de testes, o que é muito bom, acelera esse processo, mas também pode acelerar a construção de código inseguro. Então, nosso papel é garantir que o uso dessas tecnologias se alie, né, ao processo de desenvolvimento seguro. E aí, por fim, o uso de AI para segurança de aplicações, a parte que eu particularmente sou mais otimista e estou mais aí querendo ver acontecer, que é a correção de vulnerabilidades assistida por AI, se não até automatizada por AI. Existem vários vendors que estão indo para esse caminho, e a atualização de código legado acelerado por AI, que inclusive é um calcanhar de aqueles gigantes de segurança de aplicação, que é a atualização de bibliotecas legadas, a atualização de componentes inseguros, por uma questão de tempo, uma questão de complexidade, e eu imagino que a AI vai nos ajudar muito nesse sentido de atualizar, precisa atualizar a versão de um framework, de um componente, a AI vai fazer isso para nós. Tá? E aí Até um ponto depois... aqui, só para comentar, Cássio. Uh, o usuário top 1 do HackerOne no mês passado era um agente de IA. Então, o agente de IA descobriu mais vulnerabilidades ali do que a maioria dos bug hunters dos Estados Unidos ali. Então, pra gente já ver que já é o presente já isso aqui, né? Então, eu nem sabia dessa, mas então, é como tu disse, já nem é o futuro, já é o presente. Depois compartilha comigo Ah, eu mando ali esse relatório e no chat. esse write-up, porque isso é É, algo que... teve até um próprio agente de IA open source, que é o CAI, que quando botaram contra ali o pessoal de CTF no Hack the Box, ele em várias tarefas ele saiu melhor do que os humanos, né? Então é também interessante que essa questão de agentes autônomos para testar vulnerabilidade, identificar vulnerabilidades, né? Exatamente. Então, assim, e aí vão ter outras, ou, com certeza, provavelmente mais rápido que a gente está imaginando. E aí, para encerrar, onde eu vejo o movimento sendo feito aí, várias conversas que eu tenho tido e vendors que têm apresentado produtos nesse sentido também, é o uso do que a gente tem chamado de Application Secure Posture Management, né, que basicamente é, pessoal, a inclusão ou a centralização de todos aqueles processos que a gente viu ali, todas aquelas soluções em uma visão centralizada e uma relação com risco, né? Qual é o risco que todas essas práticas e ferramentas e vulnerabilidades que são identificadas, qual que é o risco que elas mitigam, ou qual que é o nível de risco atual daquela solução baseada no resultado de todas essas ferramentas. Então, a ideia aqui é ter o input de todas as ferramentas de segurança de aplicação, nem só de segurança de aplicação, mas o processo de desenvolvimento dentro dessa plataforma, para que o time de segurança de aplicação consiga priorizar e ter uma visão de risco e ser mais estratégico na priorização e não fique tentando fazer tudo a todo tempo e despendendo recursos em áreas que não necessariamente são de alto risco ou necessariamente valiosas para a organização. Tá? Show. Então, eu acho que é isso, né, Carlos? A gente... Sim. Show. Então vou comentar aqui só um pouco dos parceiros aqui da Drop. Então, nos próximos webinars, como o Marcos comentou, a gente vai trazer aqui, por exemplo, a Veracode para falar de SAST, Imperva para falar de WAF ali na parte de monitoramento. A gente vai ter webinars também de Pentest específico. Então, semana que vem já é um webinar específico de Pentest, onde vai estar eu e o Henrique Batalha. Onde a gente vai demonstrar um pentest, uma aplicação, códigos vulneráveis e como explorar eles, basicamente. Então vai ser bem mais técnico, né? Bem demonstrando na prática. E agora, abrir um espaço aí para perguntas e respostas. Eu acho que eu tenho uma pergunta aqui, deixa eu ver. Acho que se a galera quiser mandar também já o link para o sorteio ali no Isso, chat. eu ia te interromper, mas que bom que não precisou. Eu vou copiar o link já aqui, pessoal, pro sorteio. Mais uma vez ressaltando aí pro pessoal que não tava no início quando eu falei, a gente vai ter 2 brindes extras do que normalmente a gente sorteia. Então vai ter a caneca, o kit chimarrão, que é a Cuiabomba. Nós vamos sortear uma Ecopop
E também nós vamos sortear o ingresso do Mindesec. Só que para o ingresso do Mindesec a gente tem algumas regrinhas aí. A gente vai sortear o nome, eu vou entrar em contato com o ganhador, mas para a gente realmente enviar o ingresso para você, você tem que comprovar para nós que você vai estar em São Paulo nesse evento, né? Para quem é de São Paulo, não precisa me confirmar nada, porque é um pouquinho mais fácil, mas para as pessoas que são de longe, a gente precisa dessa confirmação. Eu vou colocar o link aqui, Carlos. Aí você pode falar as perguntas já. Tem uma pergunta aqui que é alguma sugestão de ferramenta para ambientes de desenvolvimento embedded em produtos industriais? Não sei se o Marcos conhece alguma de cabeça, assim. Eu não me recordo de nenhuma ferramenta que seja específica para esse tipo de ambiente. O que eu buscaria é entender quais são, e eu não sou especialista, então, nessa área, mas assim, eu buscaria entender quais são as linguagens e frameworks, né, que esses sistemas eles utilizam. Eu imagino que a gente pode estar falando de SCADA Systems ou alguma coisa nesse sentido, se não, também me corrija aqui, por favor. Mas eu olharia para quais são as linguagens e frameworks que eles utilizam, se o processo de desenvolvimento é um processo de desenvolvimento similar ao processo de uma aplicação web ou uma aplicação cliente-servidor, e se as ferramentas que a gente tem, elas suportam essas linguagens, né? A- e não é fazendo propaganda aqui, mas a Veracode, por exemplo, até onde eu sei, é a que tem maior abrangência de linguagens hoje no mercado e possivelmente auxilia nesse, nessa análise desses sistemas. As outras partes do processo, como a modelagem de ameaças, por exemplo, ela não requer nenhuma ferramenta específica, tá? Você pode utilizar as mesmas metodologias que são utilizadas para aplicações web, aplicações cliente-servidor, para esses sistemas, né? Que é avaliar os seus componentes, identificar onde podem ocorrer as ameaças e tudo mais. Caso esses sistemas tenham alguma interface web, né, tem alguma interface HTTP, alguma coisa assim, aí você consegue implementar ou empregar as mesmas soluções das quais a gente estava comentando aqui. Teste de intrusão, por exemplo, que não é uma ferramenta, mas sim um processo. Existem profissionais, existem metodologias de teste de intrusão focados em sistemas industriais, focados em sistemas de automação industrial, né, que também vão lhe auxiliar nessa identificação. Mas como processo de desenvolvimento, eu imagino, de novo, eu não conheço o desenvolvimento de sistemas industriais com profundidade, mas eu imagino que você consiga adotar, se não todas, praticamente todas as mesmas práticas, tá? Show. Podemos fazer o sorteio, Glória? Acho que era Podemos, só por isso favor. de pergunta que tinha. Pode abrir já o sorteador? Eu vou te dizer quantos números são. Deixa eu encerrar aqui. São 35. Show. O primeiro brinde, então, é a A caneca. caneca. Show. Isto. Posso sortear? Pode sortear. Número 9. Número 9 é o Alexandre. Bom. Próximo, então, é o kit marrom. Isto. Vou sortear aqui. Número 3. Número 3 é o Anderson. Aí agora vamos para Ecopop. Sortear assim. Alexandre Tavares. Respondendo ali a pergunta que fizeram. Ecopop, então, número 7. Número 7, Shirley. Shirley Garcia. Show. Então, Ecopop. E agora o ingresso para o Mindesec. Esse eu posso participar também? Pode participar. Se vai vir pro Brasil, né? Ricardo Júnior.
Entendeu? Agora vai ter que comprar passagem, agora vai ter que ir, né? A passagem É, tá mais barata que o ingresso, eu acho. eu vou entrar É. em contato com vocês, pessoal, até para pedir o endereço ali dos brindes. Só dando um pequeno spoiler aí para vocês, a gente vai ter alguns outros webinars durante esse mês e o mês de agosto que vão ter ingressos do Mindsec. Então, fiquem ligados, entrem nos webinars e fiquem até o final, porque é sempre uma surpresa quando tem o ingresso ou não. Hum, Show. muito bom. Então, acho que é isso. Agradecer o Marcos. Muito obrigado aí pela participação. Portas abertas aqui na Drop pra ti sempre. E o Ah, pessoal aí que acompanha também. eu que agradeço a participação aí. A gente chegou a contar com 60 pessoas durante o webinar. Então, essa aí é a força que a Drop tem. Obrigado pela oportunidade e, claro, conta com a gente sempre que possível. Show. Muito obrigada, pessoal. Essa apresentação vai estar disponível sim no nosso canal no YouTube. Assim que a gente encerrar ali os últimos vídeos da série Hanser, vai entrar esse episódio. Tá certo? Muito obrigada. Até semana que vem. Boa semana para todo mundo. Valeu. Tchau, tchau.